na explosão aí de uma... Será que teremos uma guerra mundial? O Trump anuncia um cessar-fogo absoluto entre Irã e Israel, e é óbvio que ninguém respeita ninguém, porque são pessoas, turma, essa extrema-direita, esse pessoal que gosta de banho de sangue e que está cada um no conforto dos seus lares, brincando com esse tipo de coisa, enquanto está cada um fazendo esse tipo de coisa, a gente está vendo primeiro o genocídio na faixa de Gaza e agora a população iraniana sendo ameaçada. A população persa sendo ameaçada, uma população que tem também uma cultura milenar. A população persa não é só o regime dos ayatolás. E o regime dos ayatolás não merece também ser tratado da forma que está sendo tratado pela mídia ocidental. Da mesma forma que a mídia ocidental deu aquele tratamento para o Iraque, e aconteceu o que aconteceu, gente. Um banho de sangue patrocinado pelos Estados Unidos. E importante lembrar, tá, gente? Porque tem um livro que é um divisor de águas no jornalismo internacional, que é o Blackwater, do Jeremy Scahill, e é o seguinte: essas guerras por procuração, essas guerras atrás de petróleo e também supostamente contra armas de destruição em massa no Oriente Médio, elas são, acima de tudo, um grande negócio para as empresas privadas americanas ligadas a mercenários e ligadas às Forças Armadas Americanas. O Trump está elevando isso à enésima potência e está se tornando esse governante que é completamente imprevisível. Um cara que deporta os seus próprios concidadãos, um cara que faz esse tipo de coisa e que coloca o mundo sob o risco de acontecer um conflito mundial. Benjamin Netanyahu, o presidente de Israel, responsável pelo genocídio na faixa de Gaza, ele não tem outra escolha a não ser embalar uma guerra atrás de outra guerra. Benjamin Netanyahu não tem outra expectativa. Agora, Donald Trump, ele emite sinais muito confusos. A maioria da população americana não está a favor do que está acontecendo no Oriente Médio. E nem dentro do Partido Republicano o Trump tem essa maioria. Essa guerra é um absurdo em inúmeros níveis, com países que possuem arsenais nucleares. Ou tem potencial, porque o caso do Irã, o Irã não tem propriamente um arsenal nuclear, ele tem capacidade de ter algum tipo de estudo, de pesquisa nuclear. Mesmo assim, o Irã não tem capacidade de ter uma arma de destruição em massa. O programa de enriquecimento de urânio do Irã não tem essa possibilidade. Então, além de tudo, é uma falácia o que o Trump está fazendo, mas ele coloca o mundo inteiro em risco, porque os ataques não são só contra o Irã. Ontem eu estava vindo para São Paulo, estava conversando com a Sofia, com a Ana, pessoal maravilhoso lá do Meteoro Brasil, e assim, o Irã retalhou. E aí teve ataques no Catar, no Iraque, provavelmente vai resvalar alguma coisa no Líbano, no Egito, vai transformar o Oriente Médio numa panela de pressão absoluta. Nós estamos vivendo num mundo onde há uma panela de pressão absoluta. Aqui tá aparecendo o botão de like, Lucas. Não tá aparecendo para vocês? Nossa, tá... Não tá aparecendo o botão de like aqui, que estranho. Deixa eu ver o que aconteceu aqui rapidinho. Acho que teve alguma mudança aí que... Eu tô na dependência do Gabs hoje, tá, gente? Eu tava sem o login aqui para fazer a live. E aí eu não sei se tá com o botão de like. Hein? Tá sem o botão de like mesmo, gente? Espera que a gente vai descobrir agora. Enquanto isso, vocês vão compartilhando aqui a live. Essa semana a gente vai fazer quase tudo remoto, tá, gente? Então eu peço a compreensão de vocês aí para a qualidade da câmera, apesar que a qualidade do som, que é o que realmente importa, eu acho que vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Então, se vocês estão conseguindo me ouvir bem,
já é uma saída bem mais de boa. Vamos ver o que aconteceu aqui. Que tá muito estranho isso aqui mesmo. Deixa eu ver aqui nos outros bagulhinhos. Nos outros bonitinhos. Nossa, tá sem botão de like at all, então não é nenhum problema nosso, não. Vamos lá, gente, vamos compartilhar na live com todo mundo. E nesse contexto todo, gente, nessa panela de pressão que eu tô narrando para vocês aqui, vamos falar do caso brasileiro e fazer um elogio a essa figura do Reinaldo Azevedo. Vocês sabem que eu sou um comentarista do que o Reinaldo vem fazendo na imprensa. E o Reinaldo, de uma maneira louvável, está sendo o cara que está sendo mais vocal contra o Tarcísio de Freitas. Contra o Tarcísio de Freitas. Eu não estou no banheiro, não. Eu estou numa cozinha. Eu estou na cozinha da casa do meu irmão. E eu estou, infelizmente, com uma câmera inferior hoje. E vou ficar com essa câmera inferior ao longo da semana. Deixa eu mandar aqui no chat só. Eu não estou no banheiro. Estou viajando. E numa cozinha. O som tá bom, pelo menos, gente? Porque o som, eu tô com o meu microfone aqui. Tá tudo normal aqui para vocês. Então é isso, gente. A gente está vivendo um momento. E aí entra a boa crítica do Reinaldo Azevedo, que é o seguinte: o Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, ele se enrola numa bandeira do Estado de Israel. Ele se enrola numa bandeira do Estado sionista. Ele chancela absolutamente tudo o que está acontecendo no genocídio. Tarcísio de Freitas chancela todas aquelas camadas. Tarcísio de Freitas é o homem que vai colocar tudo a perder, porque a diplomacia brasileira está dando exemplo. Nesse ponto, Luiz Inácio Lula da Silva está dando uma aula. Luiz Inácio Lula da Silva está posicionando o Brasil rumo ao futuro multipolar. Luiz Inácio Lula da Silva está pregando um mundo pela paz. Um mundo que está sendo pregado, por exemplo, pela China. A China que está fazendo a cobertura intensa desse conflito. Eu tenho parceria com a CGTN, que é a CNN da China, e está todo mundo preocupado com as consequências. Porque, gente, mudança de regime no Irã, guerra armada ou guerra aérea e a possibilidade do fechamento do Estreito de Hormuz vai cessar o transporte de petróleo no mundo todo e preparem-se que a gasolina vai ficar um preço absurdo no Brasil se essa guerra escalar. Se esse conflito subir. Se esse conflito chegar em níveis absurdos. Se chegar numa guerra total, numa guerra nuclear, ou seja lá o que for estipulado nisso. A última pessoa interessada nesse conflito, a Rússia ainda faz um meio de campo. A Rússia ainda tenta equilibrar e, de uma certa forma, até conversar com o Trump. Mas é um país que vai ser certamente prejudicado, e mesmo assim não tão prejudicado, porque a China tem acordos comerciais com 120 países. Informação do Jamil Chad, dita no programa DR com Demore, semana passada. Na semana passada o Jamil falou isso. Mesmo com todos esses problemas, a China vai superar, mas a China é a pessoa menos interessada em algo desse tipo escalar. A China não tem interesse nisso escalar. Na verdade, todo mundo que é sensato nesse mundo não tem vontade que isso escale. A guerra no Oriente Médio provavelmente vai ser a Ucrânia do Donald Trump. Como a Ucrânia foi para o Joe Biden e custou a eleição de Kamala Harris. O imperialismo estadunidense, essa corja que só sabe se erguer em cima de chacinas, em cima de crimes contra a humanidade, está com os dias contados. O imperialismo estadunidense não dá mais conta do mundo que a gente vive. E é por isso que uma figura como Tarcísio de Freitas está ali abraçada à bandeira de Israel e assumindo um dos lados do conflito. Vejam, eu estou do lado, na verdade, dessa questão toda, gente. Não se trata de torcida aqui, se trata da soberania. Eu acho que a grande vítima disso tudo está sendo, além dos palestinos da faixa de Gaza, o Irã.
Ah, Pedro, mas você concorda então com os regimes dos ayatollahs? Nem de longe. Mas não é necessário concordar. Não é necessário concordar. Eu sou a favor de um Oriente Médio que tem autonomia. O Ocidente tirou isso do Oriente Médio. E aí depois não reclamem, e veja, não estou dando razão para atos de terrorismo, mas depois não reclamem se surgirem atentados na Europa, se surgirem atentados nos Estados Unidos, externos. E também os internos. O que os Estados Unidos mais fez no século XXI, em nome de tropas mercenárias, em nome de venda de armas, em nome de lobby bélico, foi fomentar e disseminar o terror. E não à toa nós temos essa tendência de extrema-direita hoje, representada, acabada pelo Trump. Trump é a maior representação desse tipo de atraso. Nós estamos vivendo um atraso, gente. Um atraso. A Lúcia tá reafirmando aqui o que eu tô colocando para vocês. E, gente, nenhum superchat até agora, uma centena de pessoas aqui nos assistindo. Eu mesmo, com as minhas precariedades, estou aqui ao vivo com vocês, com 110 pessoas assistindo. E quando o Tarcísio de Freitas toma lado nesse conflito, quando o Tarcísio de Freitas obedece o lobby sionista, ele está colocando o Brasil em risco nessa rota dos terroristas. Nessa rota do Brasil puxar uma briga que não é sua. O Lula, numa passagem sábia das relações internacionais nos seus primeiros governos, ele falou para o George Bush: eu não me interessa a guerra que vocês estão fazendo no Afeganistão e no Iraque. Não me interessa e não vai me interessar. Porque o meu combate é contra a fome. O combate do Brasil tem que ser pela paz. Como ele falou na entrevista para o Mano Brown. Foi o objetivo dele ter, inclusive, voltado à presidência da República, para o Brasil retomar esse prestígio. E se nós deixarmos a extrema-direita ganhar em 26 ou em 2030, através de Tarcísio de Freitas ou outro moderado, nós vamos perder isso, gente. Nós vamos perder prestígio e nós vamos botar o nosso país em risco. Então é muito triste o que está acontecendo, gente. Eu estou jogando um game, vou falar de videogame aqui, tá, gente? Mas é para falar de política. Estou jogando um RPG maravilhoso de uma desenvolvedora que, na verdade, não é pequena, uma desenvolvedora que está crescendo aí. Chama-se Clair Obscure Expedition 33. É um jogo de desenvolvedores franceses. Eles receberam um aporte e um investimento de um fundo chinês chamado NetEase. E é um jogo que representa o mundo numa dark fantasy, que eles dizem, é uma fantasia, só que ambientada na Belle Époque, pré-Primeira Guerra Mundial. E é um mundo em que a contagem do tempo é regressiva e eles vão eliminando as pessoas mais velhas desse mundo. Então só restam os jovens, e os jovens vão guerrear contra essa entidade que está criando o tempo regressivo. Embora o Expedition 33 seja uma ficção, a mensagem que ele coloca, que os jovens estão sendo sacrificados na guerra pelo tempo, é a mensagem de uma possível terceira guerra mundial ou de qualquer guerra em escala mundial que a gente vive no mundo real. Esse é o risco que a gente está vivendo, pessoal. E a extrema-direita é esse relógio que está devorando os nossos idosos, as pessoas com mais sabedoria. Está devorando essas pessoas, inclusive na ideologia extremista. As pessoas perderam a capacidade de raciocinar e de pensar com racionalidade. O Trump diz que cessou fogo entre Israel e Irã sem combinar com os caras. Olha o tamanho da irresponsabilidade. O Trump não é o cara do Apprentice. O Trump não é um empresário. O Trump é o presidente da República. Quando você é presidente da República, você é o seu cargo. Você não é mais uma pessoa que está afim de fazer essas coisas. E o Tarcísio não é mais só o governador de São Paulo. Ele é o representante da extrema-direita. Ele é o representante do fascismo. E Tarcísio nem tenta disfarçar, ele nem tenta fugir disso.
Por isso nós estamos vivendo esses tempos de retrocesso, gente, de uma internacional fascista. Porque é isso que o movimento do Tarcísio e do Bolsonaro representam. É isso que a direita tem se tornado desde a época que o Zé Serra não aceitava perder as eleições. E, infelizmente, o PSDB foi jogado no lixo. Nós acabamos com a direita no Brasil. E a única salvação que nós temos para um pouco de sensatez é a esquerda e uma figura que transcende a esquerda que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não temos outra esperança. Nós não tivemos outros avanços nesse começo de século. E vou falar uma coisa para vocês, apesar do Lula ser um gigante, isso tudo é muito pouco para o Brasil. É muito pouco que o Brasil tenha como avanço apenas a expansão das universidades federais, algumas propostas educacionais no meio de um mar de privatizações que aconteceram nesse processo, o Bolsa Família, o Mais Médicos e outros. Não foi o Aécio, não. Quem começa com o fascismo na direita é o José Serra. Ele não era um fascista, tá, gente? Não estou dizendo que o Serra é um fascista. Estou dizendo que o Serra inicia esse movimento. O Serra inicia esse movimento de fascistização da direita. E uma hora a gente não vai poder mais contar com Lula. E aí, o Brasil vai virar um braço diplomático dos Estados Unidos, do Departamento de Estado? É esse o destino dessa nação? Nós não teremos mais os BRICS, nós não teremos mais as iniciativas próprias, nós não poderemos mais sonhar. É essa que vai ser a realidade do brasileiro daqui para frente? Então é importante, gente. E para manter esse sonho, para manter essa ofensiva contra os fascistas, porque como eu falo para vocês, aqui a gente não é aqui a gente não é resistência. Aqui a gente é uma ofensiva. Para manter essa ofensiva, a gente precisa de superchats de membros, gente. Faltam 2 membros. Faltam 2 membros para nossa meta de live. A gente precisa da ajuda de vocês. 170 pessoas aqui nos assistindo, mesmo nesta live do banheiro. Eu não estou no banheiro não, tá, gente? Estou numa cozinha mesmo. Mesmo com os problemas técnicos, estamos com um som, pelo menos, que está impecável. E estamos contando para vocês que nós podemos estar vivendo o fim do mundo. Que nós podemos estar vivendo um momento de caos. Ô, Carlinha, oh, meu Deus, ela veio. Obrigado, querida. Obrigado mesmo. Nós estamos vivendo um período de não ter mais opção. Nós temos um período em que a nossa juventude, assim como no jogo de videogame que eu estou vendo, nós estamos vendo a juventude sem perspectiva. E num mundo em que a gente deveria viver com mais conforto, no mundo da inteligência artificial. No mundo em que cada vez mais nós estamos conectados na internet. Em que nós deveríamos ter acesso a todas as informações. E obrigado, Sus. Obrigado, querido. E é literalmente a live do fim do mundo. A live é que a gente tem o presidente dos Estados Unidos anunciando um cessar-fogo fake. É difícil, gente. É difícil. Às vezes eu me pego pensando hoje eu achei até que o editorial ia flopar. Mas vocês estão comparecendo, vocês estão sendo presentes. A gente atrasou na live por razões técnicas, tá, gente? Estava tudo pronto para começar no horário, mas eu não estava com meu computador logado na conta certa. E aí por isso que atrasou um pouco. Mas assim, é muito difícil às vezes organizar as ideias em torno de uma expressão que a gente consiga traduzir o noticiário. Não é real, Sus. Não é real. O Trump não combinou com o Irã e nem com Israel. Já está rolando novos ataques. Irã vai atacar de novo. O Trump é um fanfarrão. O Trump é um cara horroroso. O Trump é o fósforo que estava faltando para provocar fogo no mundo. Ele é um agente do caos. E ele não é o único. O Elon Musk está sendo preparado aí, tem outros nomes sendo preparados. O problema que a gente tem com o Tarcísio aqui no Brasil, nos Estados Unidos já está montado esse problema. Já está montado esse problema. Já temos toda essa questão aí sendo
colocado em prática, gente. Então é tudo muito difícil, é tudo muito complicado. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.